Já podíamos voltar para casa, já fomos abençoados, amém? Mas Deus quer te abençoar mais com a sua palavra também, que vai ser exposta nesse momento. O texto de hoje está em Atos, capítulo 8, 26. As crianças podem subir, é isso? Muito bem. As crianças podem subir para o ensino da palavra para crianças. Esse texto nos mostra que Deus se preocupa não só com multidões, não só com grupos grandes. Deus se preocupa com o indivíduo, com cada pessoa. Você é importante para Deus. E quando vemos aqui, nós vemos como nesse texto Deus vai de encontro a pessoas. A uma pessoa que busca saber mais de Deus. A Bíblia diz: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Ou achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Então isso é um princípio da Bíblia. O Senhor Jesus disse que aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. É um dos princípios da palavra. Mas antes de contemplarmos esse homem que estava buscando a Deus, eu também quero afirmar aqui, é o que a Bíblia afirma, que Deus também vai de encontro a pessoas que não o buscam. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não vou dar meu testemunho hoje aqui, porque é muito longo. Eu buscava muitas coisas. Jogos proibidos, bebida, cerveja, sou de Blumenau, terra do chopp, bebida misturada. Era jovem. Buscava satisfazer a minha vida em muitas coisas, como futebol, mas nada disso preenchia meu interior. A última coisa que eu buscava era Deus, mas Deus me buscou. E lembramos a palavra de Deus, por exemplo, temos aqui nesse mesmo livro de Atos, a conversão do carcereiro de Filipe. Esse homem não buscava Deus. É a história onde Paulo estava preso, foi preso. E lá no fundo da prisão, ele e seu companheiro começaram a cantar louvores. Em vez de murmurar, louvar a Deus, agradecer a Deus. E Deus mandou um grande terremoto. E as portas da prisão se abriram, mas os próprios criminosos ali presentes, pessoas prisioneiras, estavam tão impactados pelo testemunho desses dois homens, que eles não fugiram. E quando o carcereiro, que é responsável, viu os portões abertos, ele pegou sua espada e quis se jogar nela. Eu vou morrer de qualquer maneira, porque a minha vida, pela vida dos prisioneiros, é a lei, então vou me matar já. E antes de ele se jogar na espada, Paulo disse: não te faças isso.
nós todos estamos aqui. E aquilo tocou tão profundamente o coração dele. Pediu uma lanterna e foi até o fundo da prisão, vendo que todo mundo estava ali. E bem no fundo, o lugar mais seguro, estava Paulo e Silas. Ele então vê um milagre de Deus acontecer. Qual é o prisioneiro que não aproveita portas abertas da prisão? Ele cai de joelhos e diz: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E ele se converteu e toda a sua família se converteu. Muitas pessoas aceitaram Jesus e ele foi batizado porque compreendeu o amor de Deus, o Evangelho de Cristo. Mas vamos voltar ao texto aqui, do versículo 26. Deus vai de encontro a pessoas que buscam saber mais a seu respeito. Diz assim, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então, recebeu uma missão ali. Por quê? Porque Deus estava se importando com uma pessoa solitária, por dizer, apesar de cercado provavelmente de soldados e servos. Ele estava se importando com esse homem. E se você está aqui, você tem que saber. Esses que aqui deram o seu testemunho, eles experimentaram a fé em Jesus porque Deus se importou com eles. E nós vemos adiante. Temos que falar um pouquinho sobre esse homem com o qual Deus se importou. Está ali no versículo 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, é ministro da fazenda, rainha dos etíopes, adiante, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Vocês viram? Esse homem, lá da Etiópia, né? Etiópia, obrigado. Etiópia, foi até Jerusalém, uma longa viagem, e não tinha jatinho nem carro. É carro de cavalo mesmo. Com que propósito? Ele foi ao templo de Deus adorar a Deus. Ele era profundamente religioso. Então, Deus se importa com pessoas religiosas. Mas Deus também diz na Bíblia que a religião não é suficiente. Você pode orar, pode rezar, você pode ir no templo, pode cultuar a Deus. Você precisa mais do que isso. Isso é muito importante. E vemos então que ele era tão religioso e queria saber mais a respeito do que dizia a palavra de Deus. Não era como o livro que temos hoje. Só havia o Antigo Testamento. E ele estava em rolos. Eram rolos. E lá em Jerusalém, então, ele adquiriu o rolo do profeta Isaías. Então, Deus vê essa busca. E eu tenho certeza, se você está aqui, porque no fundo do seu coração você busca algo mais. Você busca a Deus. Muitos já acharam, os que estão aqui,
assim como eu também achei. E saiba que Deus vai ao seu encontro para que você ache o âmago para a sua vida. Então, no versículo 26, voltando, né? Então, Deus diz assim, ó, Filipe, vai, aquela rua que está deserta. E Filipe não questiona, mas se está deserta, o que eu vou fazer lá? Não é muito melhor pegar aqui para todo esse povão aqui? Mas ele obedece. E eu vejo aqui um princípio também. Está disposto de ensinar o que a palavra
diz. Não é como aquela pessoa, talvez um colega de serviço, que o colega está passando por problema, não sabe se vai desmanchar o casamento, porque está gostando de outra pessoa, e o que acha que eu devo fazer? Faça o que o teu coração manda. Não é isso. A Bíblia diz que o nosso coração, nossos sentimentos são enganosos. São enganosos. Mas a palavra de Deus sempre te vai dar o rumo certo para a sua vida. Sempre. Versículo 31 nós já lemos. Vamos ler o versículo 32 e 33. Vejam o que aconteceu então. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Versículo 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E eu gostaria que nós passássemos agora a ver esse texto na Bíblia, Isaías capítulo 53, porque ele é muito mais profundo, e tudo isso ele deve ter ouvido ali. O que diz em Isaías 53? Nós lemos ali no versículo 4, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu creio que enquanto ele lia e fez a pergunta: quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa sobre qual ficaram meus pecados? Quem é essa pessoa que morreu por minhas enfermidades? Quem é essa pessoa que me dá paz? E assim ele começou a pensar sobre cada item desse. Você sabe me explicar quem é essa pessoa? O profeta fala de si mesmo ou fala de alguém? E aí nós vemos no versículo 34, vamos ler. Chegou. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, isso é a pergunta: rogo-te, de quem diz isso o profeta, de si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Filipe sabia, este homem precisava de Jesus, e aquele que levou sobre si nossas enfermidades, que levou sobre si os nossos pecados, que derramou seu sangue. Ele começou a falar a respeito de Jesus. Eu creio que foi uma conversa longa, e começou a dizer: esse Jesus, ele ensinou que muitos o rejeitam, mas todos aqueles que o recebem na vida, aqueles que creem no seu nome, ele dá a bênção, o privilégio, o presente de se tornar filhos de Deus. Os pais não nasceram da sequência biológica da família,
mas eles nasceram de Deus. Provavelmente, talvez contou a história de Nicodemos, um homem que era um líder espiritual, que à noite chegou a Jesus e disse: Senhor, o que devo fazer para receber a vida eterna? Começou na verdade com um elogio. Começou elogiando Jesus. E Jesus respondeu, que conhece o fundo do coração: você precisa nascer de novo. E aquele homem que era um líder espiritual não sabia o que é nascer de novo. Perguntou: será que eu tenho que morrer? Como é? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente, segunda vez? E Jesus disse que é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. E começa a explicar para Nicodemos a respeito de Jesus Cristo. E assim também Filipe provavelmente falou que Jesus não só disse que devemos receber Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, que precisamos experimentar o novo nascimento, mas que precisamos também dar um testemunho público da nossa fé. Como diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, mesmo que seja batizado, não será salvo. Talvez falou tudo a ele. E quando estavam passando ali por talvez um lago, um rio tranquilo, ele disse para ele: tem água aqui. Tem água aqui. Quem me impede de ser batizado? Versículo 36, vamos ler. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? E veja a resposta tão importante. Versículo 37. É lícito, é permitido, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, esse homem que morreu por meus pecados, como diz Isaías 53, eu creio. E é o que vocês ouviram hoje à noite aqui. Você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador e Senhor? E ouviram sempre novamente: eu creio. Essa é a base da salvação. Eu encontrei uma vez uma senhora que era espírita, daquelas do candomblé, assim, espiritismo bem baixo. E quando conversei com ela, ela disse: pastor, eu também fui batizado. Eu disse: provavelmente na igreja católica, quando criança. Não. Eu fui batizado na igreja evangélica. Mas ela continuava no erro, continuava na desobediência às coisas de Deus. Eu disse: então me conta. Eu assisti lá numa igreja um batismo, e aquele pessoal vestido de branco, descendo assim no batistério, e o pastor batizando. E aí depois ele perguntou: mas alguém quer ser batizado? Aí eu achei tão bonito o pastor, eu disse: eu quero. E fui batizado. É a mulher que foi batizada, mas não nasceu de novo, não teve a transformação da vida. Por causa disso também, eu fui batizado 2 vezes. Quando não entendia nada, você também, né? Também falou que foi batizado. Não, é o teu lado, Yariel. Nós fomos batizados, mas nada entendíamos. Não podíamos crer. Aí diz: não, mas os pais creem pelos filhos. A salvação é individual. Não é pais pelos filhos, não é porque o avô é crente que a pessoa é crente também.
é uma decisão pessoal. Como disse o Dinho no começo, nós temos que abrir a porta. Nós temos que convidar Jesus a entrar na nossa vida. Nós temos que crer nele. Nós temos que assumir um compromisso de segui-lo firmemente na nossa vida. E é o que aconteceu aqui. Versículo 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E como o Dinho disse hoje, se alguém hoje à noite quiser abrir o coração para receber Jesus na sua vida, não é algo difícil. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Deus que se tornou carne e habitou entre nós? Você crê? Você crê que Ele morreu por teus pecados, ali na morte da cruz? Ali meus pecados e seus pecados, os pecados de todas as pessoas estavam sobre Ele. Você quer que Ele comande a sua vida? Que Ele seja não só Salvador, porque geralmente a gente quer um Salvador, aquele que resolve os problemas, mas Jesus, Ele ajuda, Ele faz milagres, como vimos no início, mas Ele não é só um quebra-galho, Ele é muito mais. Ele quer ser Senhor, chefe, dono da nossa vida. E aí eu quero ir para um lugar assim, e Ele, através do Espírito Santo, diz: não, esse lugar eu não posso te acompanhar, vem para cá. E a gente obedece, porque Ele é o chefe. Amém? Amém, graças a Deus. E eu gostaria de, baseado nesse último versículo, desceram ambos a água. E também no versículo que diz assim, no mesmo versículo, e saíram da água. Eu gostaria ainda de observar uma coisa. Quando eu aceitei Jesus e queria me batizar, depois de tempo, demorei muito, porque pessoas diziam: você já foi batizado. Você foi batizado quando era criança. Isso é uma ofensa para Deus. A Bíblia diz: no lugar só existe um batismo, uma só fé, um só Deus. E eu fiquei apavorado. Mas conhecendo melhor a Bíblia, eu aprendi que aquilo que meus pais fizeram com boa vontade, me levando como criança para ser batizado, não era batismo, porque batismo sem crer não é batismo. Aquilo foi uma apresentação da minha vida a Deus. Eles chamaram de batismo, mas não era mais do que isso. E quando eu entendi isso, pela palavra, eu tive a alegria de ser batizado. Como você que está aqui, a alegria de ser batizado. E vejo, eu me lembro quando eu saí do batistério, fui trocar a roupa, uma alegria tão grande inundou meu coração, sabendo que eu tinha feito aquilo que Jesus mandava. Eu tinha vontade de até ir de novo, me batiza mais uma vez. Agora eu estou alegre, não tem mais aquele receio de como é que vai ser, você mergulhado. Nunca fiz isso, nunca passei por isso, que nem um casamento, né? A gente fica meio aflito antes de dizer sim no altar, porque nunca passou por isso. A alegria era tão grande que eu queria até ser batizado mais uma vez, mas uma vez basta, viu? E a palavra de Deus diz assim, diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Queridos, jubiloso ele continuou o seu caminho. Graças a Deus. Ele podia ter dito:
Eu quero o Felipe do meu lado. Onde é que está Felipe? Não quero seguir sem ele, tem que estar comigo. Você tem mais do que Felipe. Você que batizou, você tem o Espírito Santo, quando aceitou Jesus ou recebeu. E você que batizou, você tem Jesus cada momento do teu lado. Você nunca estará sozinho. Nunca. Estou com 82. Faz muitos anos que fui batizado. Desconta 17 anos. Faz a conta. Jesus nunca me abandonou. Jesus nunca me decepcionou. Nunca. Às vezes eu falhei com ele. Mas quando a gente falha, mesmo como filho de Deus, como salvo de Jesus, a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, mentimos. Porque também quem é salvo pode pecar, errar, acontece. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nós perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a ação contínua de Deus na nossa vida. Talvez você leve um tropeço. Espero que não. Mas eu já levei alguns tropeços na vida depois de ser batizado. Mas não é importante se você cai. É importante, melhor não cair, né? Mas é importante levantar. Toda vez que você errar, toda vez que o Espírito Santo tocar no teu coração, tem que acertar, aqui você falhou, peça perdão a Deus. E se falhou contra pessoas, te humilha, diz: me perdoa, eu não devia ter dito isso para você, você me perdoa. Se a pessoa não perdoar, o problema é dela, você está livre. Amém? Louvado seja Deus. Eu passo a palavra para o nosso querido pastor Lucas. E mais enquanto ele está chegando, se você decide aceitar Jesus hoje, fala com o pastor Lucas, fala comigo, o pastor Joel. Vai. Eu quero aceitar Jesus. Na saída mesmo, procure a Ele e nós vamos orar com você. Vamos te ajudar nesse passo. Muito bem. Louvado seja Deus. Amém? Quero chamar o seu Horst aqui, ó. Horst, se transforma aí, Superman. Mostra para a igreja.